Boa noite, amigos. Estão todos bem? É sempre uma alegria quando reencontramos alguns que já são novos, outros que já estão conosco aqui também. Essa casa nos acolhe não só diante da chuva que hoje cai por aí, mas também nos permitindo reflexão, fortalecimento do espírito imortal que somos. E o tema que trazemos à reflexão na noite de hoje é algo que diz muito especialmente com a vida de todos nós. Porquanto aquela barriga, aquele ventre que ali está, já foi a nossa morada, não foi? Todos nós que estamos hoje vivenciando a experiência de um corpo de carne é porque iniciamos essa trajetória em um ventre materno, durante um período gestacional. E nós trouxemos algumas impressões, algumas considerações feitas nesta obra que aqui está. Uma obra intitulada Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. Este é o primeiro volume, ela já caminha para o terceiro. É uma obra editada pela Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E há, neste volume 1, um artigo de lado de uma trabalhadora dessa casa, Tiane Salum, intitulado Pré-Natal do Espírito. E ela nos traz, da vivência profissional e também do estudo da doutrina espírita, algumas informações extremamente importantes. Falemos um pouco sobre o que seja pré-natal. Quem aqui já ouviu falar de pré-natal? São aqueles dias de dezembro que antecedem o 25? Também, não é? Mas o pré-natal, propriamente dito, e nós estamos falando em ciência médica, é um conjunto de práticas que passaram a ser adotadas no início do século XX, com vistas a atribuir mais saúde a este período da gestação, mais saúde aos personagens dessa belíssima trajetória, a mãe gestante, mais saúde ao feto, ao bebê, uma vez que já há vida física desde o instante da concepção. E nós vamos encontrar esta prática hoje largamente difundida. Só para que tenhamos alguma informação, inclusive estatística, está contida aqui na obra, com as bibliografias todas. No Brasil, nos anos de 2006 e 2007, nós já tivemos um percentual de 80,9% das gestantes que realizaram 5 ou mais consultas de pré-natal. Olha que beleza! Quando uma prática médica se desenvolve dessa maneira, a partir do reconhecimento da sua necessidade, da sua efetividade na superação das doenças, das enfermidades que acometem a gestante e ao feto. 80,9%. E esse é um número crescente. Hoje já devemos ter um número maior, se aproximando cada vez mais da totalidade das gestações sendo tratadas no período pré-natal. E o que ocorre? Quais são, só tirar esta caixinha da frente aqui, quais são as consequências, as benesses disso, né? Lá nos Estados Unidos, 50 milhões de consultas de pré-natal só no ano de 2001. 50 milhões de consultas em um ano, buscando a saúde materno-fetal. O que nós temos com isso? Redução da mortalidade, tanto das mães, das gestantes, como também da mortalidade dos fetos. Uma vez que hoje nós temos vários diagnósticos, exames de ultrassonografia, outros tantos que nos permitem identificar determinados problemas, e muitos deles são tratáveis, podem ser prevenidos e podem ser superados através da ciência médica. Também vamos ter uma menor incidência de baixo peso fetal, redução da transmissão de HIV. Hoje nós também já temos esse progresso, já conseguimos reduzir muito, quando já há esse diagnóstico, a transmissão do HIV da mãe ao bebê, a redução de internação em UTIs e etc. É comprovado, portanto, que o pré-natal nos traz saúde. Concorda? Sim ou não? Sim. Traz saúde. Todos esses são fatores de saúde. Mas
E o que é saúde? Saúde é o equilíbrio das células físicas, dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas. Saúde é a ausência de doença? Apenas isto? Essa é uma pergunta que passa necessariamente por outra. Para que eu me diga saudável, eu sou saudável, o Maurício é saudável, a Márcia, o Wilson, o Gustavo, nós somos saudáveis, é preciso respondermos anteriormente: quem somos nós? Que dimensões eu tenho? Para que eu verifique se eu de fato sou saudável, se eu tenho saúde. E a doutrina espírita, que é ciência e tem rigor metodológico, científico, ela demonstra, através do seu método, que tem a porção experimental, a porção reflexiva, por isso ciência, filosofia, e então a consequência moral daquilo que nós investigamos e refletimos, religião. Ela nos diz que nós somos espíritos imortais. Que somos espíritos que neste instante estamos ocupando um corpo carnal, por isso espíritos encarnados, de carne mesmo. Então, quando nós nos perguntamos se estamos saudáveis, não basta observarmos a dimensão do corpo. E não pensemos nós que esse conceito de saúde vinculado à espiritualidade é alguma coisa que não possua aceitação no mundo. Muitas vezes o materialismo, ele é a crença mais fundamentalista, a mais radical de todas. É só assim que nós podemos realmente nos crer como corpos. Não é por outra razão que a própria Organização Mundial de Saúde, conhecida de todos nós, a OMS, e não foi agora, já foi lá em, vamos ver, passa aqui. Foi. Lá no ano de 1999, portanto há 16 anos, definiu saúde. Vejamos só o conceito que a OMS nos traz. Saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, o que mais? Mental, espiritual e social. E não apenas a ausência de doença e enfermidades. Este é hoje o conceito de saúde difundido. É o consenso do que seja saúde no mundo inteiro. Então, meus amigos, quando nós estamos falando de pré-natal, de saúde materno-fetal, nós todos que fomos gestados, que vamos gestar, que seremos pais, mães, filhos muitas vezes, já que somos criaturas que vamos reencarnar, nós precisamos cada vez mais nos esforçarmos por trazer saúde a este período da existência tão relevante, tão delicado, tão sutil, sobre todos esses aspectos. Já vimos bem na estatística, 80,9% das gestantes no Brasil, em 2006 e 2007, com mais de 5 consultas de pré-natal. Mas nós não temos ainda o número de gestantes nesse mesmo período que regularmente fizeram preces, que se dedicaram a compreender a natureza desta relação que se estabelece, que não é mediada apenas por uma placenta ou por um cordão umbilical, mas muito mais do que isso. Nós que preparamos a asepsia de um centro obstétrico, de uma sala de cirurgia, para que não hajam infecções a acometerem mãe e feto. Ampliamos essa dimensão a partir do entendimento de que a saúde é também espiritual e social. E nos vemos desafiados a fazer a asepsia do lar em que essa criança irá se desenvolver. Não é a faxina física apenas, essa é importante, mas a asepsia espiritual, porquanto o lar é impregnado dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras, da convivência, das ações.
Tudo isto vai trazer saúde ou enfermidade ao feto e à mãe. Essa interação entre saúde e espiritualidade cada vez mais vem contando com conclusões dos mais variados ramos da ciência, da psiquiatria, da psicologia, aqui nesse caso da ginecologia e obstetrícia, da biologia. Nós vamos compreendendo que está estreitamente e inevitavelmente conectada a nossa dimensão física com a nossa dimensão espiritual. Vamos ver alguns exemplos disso. Em que outras situações nós encontramos a informação de que a vivência saudável da religiosidade, independentemente da religião estabelecida, e de espiritualidade, de valores condizentes com a nossa realidade de espíritos, se traduzem em saúde física. Nós vamos ver a superação de doenças graves, como câncer, por exemplo, ou a resposta aos tratamentos. São inúmeros os artigos que nós vamos encontrar, inclusive nesta obra, em seu volume 1 e volume 2, de estudos demonstrando isso, que as pessoas que vivem como espíritos são fisicamente mais saudáveis. Nós vamos encontrar a tendência às enfermidades mentais, às depressões, síndrome do pânico, esquizofrenia, histeria. Tudo isto é amenizado e superado, muitas vezes, porque nós compreendemos que os reflexos químicos no nosso cérebro, eles são fruto de um processo de formação de um corpo, ditado pelo planejamento de um espírito. Toda a composição celular do nosso corpo físico obedece ao planejamento espiritual das nossas encarnações. Então, nós nos valemos do tratamento médico por quanto fundamental, tratando, por exemplo, as depressões, e reequilibramos os neurotransmissores, o nosso processo cerebral vinculado à saúde, mas ali estamos tratando o efeito. Quando vamos desdobrar os sentimentos do espírito imortal que somos, nós estamos tratando a causa. Quando nós renovamos hábitos, nós estamos transformando aquilo que nos fez adoecer e que ora pode nos retornar, nos trazer novamente a um contexto de saúde. Então nós precisamos dessa reflexão em profundidade, meus amigos, para não nos mantermos mais distraídos. Inclusive, há um pensador argentino chamado Facundo Cabral, já ouviram falar dele? Quando ele fala em depressão, ele diz: você não está deprimido, você está distraído. E nem de longe ele retira a importância e a gravidade dessa doença, mas ele diz que muitas vezes essa tristeza profunda, como toda e qualquer enfermidade, tem origem no espírito, é uma distração nossa em relação à realidade verdadeira das nossas vidas. E aí nós passamos a viver como corpos e adoecemos. E isto ocorre também na gestação. Nós vamos ver que um pré-natal do espírito, uma vivência espiritual desta fase, nos traz uma visão toda nova. Primeiramente, aspectos espirituais da gestação à ciência espírita. Por que alguém sente rejeição pelo seu bebê no ventre ainda? Haveria alguma explicação para isso? Se considerássemos que aquele ser está iniciando a sua trajetória naquele instante em que houve a fecundação, a concepção e as células passam a se multiplicar depois de presas ao útero. Não dá para explicar assim, né? De onde vem a simpatia, de onde vem a antipatia? E todos nós já ouvimos falar certamente de alguém que passou por esse tipo de dificuldade. Por que razão, às vezes, com essa conexão tão estreita, há uma modificação muito grande do humor, da condição psicológica da mãe, do pai, do cenário familiar? Isto ocorre porque aquele espírito que está formando o seu corpinho no ventre materno tem milênios de idade, assim como nós temos, e tem relações conosco mais ou menos saudáveis. Então nós temos que considerar que o processo de gestação, visto sob as lentes do Espiritismo,
é um reencontro, é um encontro entre almas que estão tendo esta oportunidade para refazerem caminhos muitas vezes e para progredirem juntos, aprendendo a amar. Vamos compreender a partir de então que naturalmente haverá dificuldades, como também haverá muitas belezas, muitas alegrias nesse período. Se nós pensarmos na formação deste feto, imaginarmos o seguinte: por que razão pais saudáveis produzem corpos com malformações, com síndromes graves, algumas inclusive ditas incompatíveis com a vida física? Como é que ocorre isso? Nós não conseguimos ter um padrão genético, não é? Que nos diga por que uma síndrome de Down, de Chico, enfim, por que razão isto ocorre? Com um filho do casal não ocorre com o outro, mesmo casal. Por que razão isso se sucede às vezes mais de uma vez na mesma família e nenhuma vez na outra? Nós não conseguimos determinar isto única e exclusivamente pelo estudo do processo reprodutivo, porque nós estamos tratando do retorno de um espírito ao corpo físico. E aquela nomenclatura que ali está, o perispírito como modelo organizador biológico. Aprendemos com o nosso dirigente aqui da noite, que nos deu um livro do professor Hernani Guimarães Andrade, faz mais ou menos uns 10 anos. E é um grande pesquisador da doutrina espírita que cunhou essa nomenclatura. Perispírito, meus amigos, é um termo utilizado por Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, para definir o seguinte: essa estrutura intermediária, semimaterial, que liga o espírito imortal que somos ao corpo físico que ora temos. É um corpo intermediário. Quando nós estamos encarnados, portanto, temos essa tripla dimensão: espírito, perispírito e corpo. Quando desencarnados, quando nos livramos da veste física, o perispírito será o invólucro, aquilo que reveste o espírito imortal que somos. E este perispírito, portanto, a cada vez que nós reencarnamos, é a partir dele, das suas informações, do seu estado fluídico, energético, que nós vamos formar um novo corpo físico. É por isso que é tão adequada a nomenclatura do professor Hernani Guimarães Andrade, quando ele diz que ele é um modelo organizador biológico. A partir desse perispírito é que um novo corpo se forma. É ele que dita a maneira como as células irão se multiplicar. E então, nós vamos compreender que muitas vezes um espírito que traga consigo condutas reiteradas de violência, ele pode ter algum tipo de malformação que reflita esta enfermidade em órgãos como as mãos, como os braços, mas longe de qualquer castigo. Todo planejamento reencarnatório é planejamento divino e, portanto, repleto de misericórdia. Quando o corpo é limitado pelo modelo organizador biológico, é para oportunizar que a criatura mais rapidamente volte ao cumprimento da lei divina, que é toda de amor. Nós vamos compreender, meus amigos, que em circunstâncias ainda mais sérias, muitas vezes o espírito foge da encarnação pelas portas do suicídio. É uma estatística que ainda nos assola. Segundo a mesma Organização Mundial de Saúde, no ano de 2012, em relatório divulgado em Genebra, nós tivemos 1 milhão de suicídios ao ano e 20 milhões de tentativas. E quando nós nos ferimos no corpo físico a ponto de extinguirmos a vida física, é claro que não morremos como espíritos, porque o espírito é imortal, mas nós vamos carregar conosco, sim, as consequências deste ato no perispírito, no corpo espiritual. E quando nos é oportunizada uma nova reencarnação, será até mesmo comum que, ao moldarmos um novo corpo físico,
nós venhamos a refletir estas circunstâncias. Grande incidência disso, demonstrada hoje pelo estudo da doutrina espírita, pela realidade de trabalho nas nossas reuniões mediúnicas, são as reencarnações de anencéfalos. Muito se ouve falar da anencefalia, né? É aquela formação incompleta do aparelho cerebral, que hoje tem gerado inclusive autorizações judiciais no nosso país, decisões polêmicas nas nossas cortes superiores, permitindo-nos interromper a gestação, porque na nossa visão ela não traria para nenhum dos envolvidos saúde. Mas vejamos bem, que saúde é esta? Por que razão Deus, que é infinitamente justo, bom, perfeito, permitiria um processo gestacional com um feto anencéfalo? E a doutrina espírita responde com clareza e com muito amor que este período gestacional, que não é apenas um banho de hormônios, mas também um banho de afeto, auxilia aquele espírito que no pretérito se equivocou, muitas vezes com a participação daqueles que hoje lhe recebem como pais. Ele, durante o período de gestação, vai ter uma recomposição fluídica, vai ter uma imersão no meio afetivo, que lhe permitirá, em momentos posteriores da sua existência, nesta encarnação e em próximas, uma condição melhor, um aparelho físico mais saudável, mais completo, a servir de instrumento ao espírito imortal. Então é necessário que o processo de gestação, qualquer que seja a condição do feto, qualquer que seja a condição da mãe, seja cuidado, preservado. É claro que haverão circunstâncias em que os médicos e a nossa ciência médica irá apontar tratamentos, irá mensurar riscos, mas nós precisamos ter essa consciência de que o espírito imortal ali está e de que não há acaso em nenhuma circunstância dessas. Agora, nós temos, e falávamos nisso, diagnósticos muito avançados. E quando falamos em pré-natal do espírito, nós estamos falando inclusive de diagnósticos que hoje não sabemos cientificamente como interpretar. Nós estamos avançando em estudos dos fetos. E a autora nos traz essas informações nesta obra e em outras publicações de sua autoria. Nós estamos descobrindo cada vez mais sobre a saúde fetal, mas nós também temos dados que não nos apontam com certeza se eles vão gerar alguma enfermidade ou não, em função ainda do materialismo que graça entre nós, meus amigos. Nós temos uma quantidade imensa de mortes, de abortos, provocados simplesmente porque a expectativa dos pais não está sendo atendida. Às vezes, é porque nos dizemos sem condição de sustentar a vida, ou porque a vida daquela criaturinha não seria viável. E nós vamos nos socorrer do Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação de Allan Kardec, quando na questão número 880, o codificador indaga aos benfeitores: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E ele responde: o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. E aqui ele não abre exceções. E a existência corporal não existe apenas a partir do momento em que o feto supera os limites do ventre materno e vem à nossa convivência. Nós temos, meus amigos, uma campanha permanente a partir da descoberta da relevância da gestação e da importância de que ela chegue a bom termo e permita a vida física também daquele feto em condições de saúde física e espiritual. Uma campanha permanente dita em defesa da vida, que é promovida pelo Movimento Espírita Nacional,
Esta casa aqui é uma de mais de 15 mil instituições, que estão organizadas em 27 federações que integram o Conselho Federativo Nacional. Essa é a nossa família espírita, hoje em 34 países, através do Conselho Espírita Internacional. Por todos esses meios, nós temos essa campanha se desenvolvendo, porque ainda há um número muito grande de abortamentos em função da ignorância, em função de não aprofundarmos o nosso entendimento acerca da vida, do seu conceito e das suas nuances. Abortos provocados pelo nosso egoísmo, de não querermos compartilhar o nosso tempo, os nossos recursos. Abortos provocados pelo nosso orgulho, em função de que quando o feto não nos parece perfeito, por mais cruel que seja, a realidade ainda é esta. Muitas vezes ele não é bem quisto como filho. E nós vamos ver lá, também no Livro dos Espíritos, questão 357, que consequências tem para o espírito o aborto? E a resposta é uma existência nulificada e quem terá de recomeçar. É uma oportunidade que se perde. E por vezes, a oportunidade de uma encarnação é construída com muito esforço. E ao longo de muito tempo, até que haja essa culminância da oportunidade da vida física, acelerando o nosso progresso espiritual. E aí nós brecamos esse processo por não compreendermos que é o espírito que transita no corpo nesse momento. A questão seguinte: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E a resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Agora, se a clareza da doutrina espírita é indubitável a nos trazer o equívoco da prática do aborto e nos fazer refletir se porventura estejamos nós, nesse momento, vivenciando ou nos avizinhando de algum processo gestacional em que seja necessário o pré-natal do espírito, sim, é equivocado o aborto. Pois bem, e se abortamos? E se já o fizemos? Será que estamos nós condenados para todo sempre? Por certo que não. Não é por outra razão que o Espiritismo também é denominado o Consolador prometido. Prometido pelo próprio Cristo quando se retira da vida física. Nós vamos encontrar oportunidades renovadas para que possamos restabelecer o bem nas nossas vidas. A imortalidade da alma é consoladora. E se não conseguimos nas nossas gestações anteriores preservar a vida em bases espiritualmente seguras, saudáveis e felizes, nós teremos a oportunidade, muitas vezes, de cuidarmos das crianças que estão no mundo, sem um pai, sem uma mãe, ou sem afeto, de fazer o bem em qualquer parte. E então, quando os corações de pais e mães estiverem prontos novamente para receberem o Espírito no seu regaço, essa oportunidade se fará. Nós temos uma outra obra belíssima, recém-lançada, esta aqui, pela mesma editora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, titulada Cotidiano e Felicidade. E há um capítulo dessa obra muito válido para tratarmos do pré-natal do espírito e da ocorrência do aborto. Porque muitas vezes nós sim nos equivocamos nessa trajetória. A casa espírita nos ajuda, mas ainda assim nós caímos. E nós precisamos do que está aqui como a matemática do perdão. Já ouviram falar da matemática do perdão? Quem aqui é bom de matemática? Olha, ninguém se entrega. Pois bem, o autor dessa obra se chama Luiz Roberto Scholl. Ele nos diz o seguinte: que nos tempos mais recuados, antes ainda da revelação por Moisés e da conhecida lei de Talião,
quando alguém feria um membro da nossa família. Imagine que eu matei um membro da família do Gustavo. Imagina, eu gosto de todo mundo, não, mas vamos pensar que isso tenha ocorrido. Eles teriam direito a aniquilar a minha família inteira. Então a matemática do perdão trazia assim: um ato negativo, menos um, nos permitiria realizar 5 ou 6 atos negativos. Aí eu tenho menos 1 somados a menos 6, que dá quanto? Menos 7, imaginando que isto é zero, porque o equilíbrio a gente sempre busca dessa forma, não é? E a matemática do perdão se equivocava completamente. Depois nós tivemos um progresso, com olho por olho, dente por dente, dedo por dedo, pessoa por pessoa. Então eu tinha menos 1, mas se eu só ferir um membro da família do Wilson, ele também só podia ferir um membro da minha. E aí a matemática do perdão ficava certa? Sim ou não? Não, era menos 1, menos 1 de novo, o resultado dá menos 2. E nós imaginávamos que isso era o zero. Quando é que isso começa a se transformar? Isso começa a se transformar quando o nosso Mestre Jesus nos apresenta a proposta de perdoarmos 70 vezes, 7 vezes, de darmos a outra face, de pagarmos o mal com o bem. E aí nós vamos compreendendo que se um ato negativo se dá, menos 1, é preciso que se suceda a ele para encontrarmos o equilíbrio, o quê? Mais um ato positivo. E é por isso que o Wilson lia: fora da caridade não há salvação, não há matemática do perdão. E haverá ainda um momento, meus amigos, em que mesmo sofrendo com os abortamentos, mesmo sofrendo com as injustiças dos homens, porque aos olhos de Deus a justiça sempre se faz, nos seus mecanismos perfeitos, a matemática do perdão será menos 1, mais 2, mais 3, mais 4. Haverá instantes em que não existirá sequer o menos 1, porque mesmo quando os nossos irmãos se equivocarem conosco, nós não nos ofenderemos, em razão de que vamos compreender que eles estão apenas exteriorizando as suas limitações. E se o caso é este, vamos perdoar. Perdoemos e aproveitemos as novas oportunidades, como esta menina cuja história nós vamos narrar para encerrar a nossa reflexão. Aproveitou. Essa história ocorreu em um hospital da Grande Porto Alegre, das maiores maternidades públicas do nosso estado, aproximadamente há 15 anos. Chegou ao pré-natal daquele hospital uma menina que teve um diagnóstico na sua gestação de um feto anencefalo. E uma menina de 14 anos, grávida de um bebê anencefalo. Imediatamente, pela questão da idade, também é claro, pelo diagnóstico severo, difícil, logo lhe aconselharam: busque uma autorização judicial e você poderá imediatamente abortar esse feto. A própria família pressionava a menina a fazê-lo, mas ela buscou todos os meios, o apoio dos médicos, e se negou, dizendo: não, eu vou manter essa gestação. E as pessoas imaginavam que ela não estava compreendendo. 2 meses depois, persistia a tentativa. Mas veja bem, esse bebê pode sobreviver apenas poucos minutos. Temos até casos em que sobrevive 1 ano, um pouco mais. Mas a anencefalia é incompatível com a vida, assim diziam aqueles que veem a vida nessa perspectiva. Mas a menina se manteve aos 14 anos. E então a gestação chegou, lá no seu final, por volta dos 9 meses, eis o dia em que ela deu à luz a este fetinho, a este espírito imortal, que com ela havia convivido durante aqueles meses todos. Quem já viu a imagem de um feto anencefalo sabe que ela não é assim tão bela. Ela tem diferenças em relação a um feto dito normal. Mas a menina pediu ainda assim que lhe fosse trazido o seu filho.
Ele de fato havia sobrevivido apenas alguns minutos no corpo físico após o nascimento, mas ela pediu: me traga o corpinho dele. Segurou nos braços aquele bebê e beijou cada centímetro daquele corpo. Depois de ter beijado o corpo do seu filho, ela olhou para todos que estavam na sua volta e disse: eu tive um filho, eu tenho um filho, e eu amo o meu filho. Nunca mais nenhuma daquelas criaturas esqueceu de que o pré-natal daquele espírito, banhado de amor, permitiu certamente a redenção daquelas almas e que aquele reencontro se fizesse para o progresso e para a felicidade de ambas. Então, meus amigos, velemos pela vida sempre, qualquer que seja a condição em que ela se apresente. Cuidemos dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos bebês, das nossas gestantes, e que Jesus os ampare hoje e sempre. Muito obrigado.